iniciando uma nova semana, debaixo da providência de Deus, do seu cuidado para conosco, levando ao seu coração a palavra que Ele tem para nós nesta manhã e nesta semana. Palavra esta que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, eu leio os versos 20 e 21, e assim nos diz a palavra de Deus: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Que palavra para o nosso coração, e pensando esta semana sobre a firmeza de ânimo do nosso Mestre. Quando nós somos afligidos, diz o apóstolo Pedro, que glória há se nós estamos sofrendo por causa dos nossos atos. Eu me lembro da palavra de Dimas, o ladrão na cruz, quando repreendeu Gestas lá na cruz e disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos atos merecem. Então o apóstolo Pedro diz assim: que glória há se vocês estão sofrendo justamente, se vocês estão recebendo a punição pelo que os atos que vocês praticaram. Que glória há nisso? Há glória, sim, quando nós suportamos com paciência as adversidades e nós estamos sendo injustamente afligidos. E o apóstolo Pedro vai usar o exemplo do nosso mestre, o exemplo de Jesus. E ele deixou parte dos seus sofrimentos para os seus discípulos, para que nós possamos seguir os seus passos. Não há vida cristã sem sofrimento. Deus teve e tem um único filho, mas não teve nenhum deles sem sofrimento. Todos os seus filhos sofreram. O filho dele e todos nós como filhos adotivos, Jesus como filho unigênito do Pai e todos nós como filhos adotados pelo Pai, a família, por causa de Jesus Cristo. Então, nós vamos passar por aflições, sim. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas qual é a vantagem? Qual é a glória de sofrer justamente? Nenhuma. Mas há glória diante do Pai quando nós sofremos de forma injusta, como Jesus sofreu. E ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. E o apóstolo Pedro vai dizer que não houve pecado nele, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, como foi o que nós podemos aprender com Jesus a ter firmeza de ânimo em meio às adversidades? Um dos maiores inimigos da nossa alma é o nosso desânimo. Quando nós somos bombardeados, quando nós sofremos uma injustiça, quando nós somos traídos, quando nós perdemos o emprego, quando perdemos um ente querido, nós ficamos abatidos, desanimados, e poucos de nós conseguem se levantar. Mas o que é que nós podemos aprender com Jesus a superar as nossas adversidades, a superar esse inimigo chamado desânimo? E lendo o Evangelho, nós podemos tirar lições muito preciosas, aprender com Jesus a enfrentar isso. E podemos começar dizendo que Jesus poderia ter desanimado logo no início do seu ministério, até pelo lugar que ele escolheu para começar. Ele não escolheu uma grande cidade, ele não escolheu uma metrópole, ele começou lá pelas cidades da Galileia, ele chamou discípulos que nenhum rabino da sua época havia chamado, convocado. Jesus poderia ter desanimado desde o início do seu ministério, mas durante toda a sua vida nós vamos perceber a sua firmeza de ânimo. Nós vamos aprender com Jesus esta semana. Que Deus nos abençoe. Amém.